Olá, senhores, bem-vindos para mais uma das nossas aulas online do curso Evolução. E lembrem-se, se você não pode vir à Evolução, a Evolução vai até você. Então, qual assunto que nós selecionamos para esta aula? Então, nós selecionamos 6 questões que abordam a Era Vargas. Ora, é óbvio que o tempo não nos permite trabalharmos os 15 anos da Era Vargas. Então, o que eu fiz? Nós vamos trabalhar uma fase, um período da Era Vargas, que é justamente aquele mais lembrado, aquele mais cobrado nas provas do Enem, nas provas de vestibulares. Qual? O Estado Novo. Então, nós vamos trabalhar o Estado Novo e responder algumas questões relacionadas a esse período da nossa história. Então, vamos lá. Nós sabemos que em 1937, Getúlio Vargas, que já estava no poder há 7 anos, Getúlio, ele deu um golpe. Sim, aproveitando-se do pânico vermelho causado pelo plano COI, Getúlio, ele fechou o Congresso Nacional e instalou no Brasil uma ditadura. Sim, ele fecha o Congresso Nacional, ele proíbe o funcionamento de partidos políticos, ele dissolve as assembleias legislativas estaduais, municipais, ele substitui governadores estaduais por interventores federais. Ele rasga a Constituição de 34 e outorga ao país. Ele vai impor ao país uma nova Constituição. Sim, senhores, era o Estado Novo, uma ditadura. E vamos agora, de forma sucinta, vamos, em poucas palavras, caracterizar o Estado Novo. Sim, vamos caracterizar o Estado Novo no campo político, no campo econômico, no campo social. Vejamos, no campo político, qual a palavra que devemos associar naturalmente ao Estado Novo? Esta: autoritarismo, ditadura, centralização. Sim, ao responder qualquer questão relacionada ao Estado Novo, associem estas palavras: autoritarismo, ditadura, centralização. Lembrando vocês que Getúlio, durante o Estado Novo, para censurar a imprensa, ele criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que exercia uma dupla função. Ele exercia a função de censurar a imprensa e, não podemos esquecer, construir no imaginário coletivo, construir no imaginário popular a imagem de Vargas como o pai dos pobres, a imagem de Getúlio como pai dos pobres. Lembre-se também que para vigiar, para controlar a sociedade, Getúlio criou o temido DOPS. Beleza. Já no campo social, Getúlio, durante o Estado Novo, ele vai ampliar os seus vínculos com as massas urbanas. Getúlio amplia o seu vínculo com os trabalhadores urbanos. Lembrando vocês que foi durante o Estado Novo que Getúlio criou, por exemplo, a carteira profissional de trabalho. Foi durante o Estado Novo que Getúlio criou o que para muitos, fora a sua maior obra, a consolidação das leis trabalhistas, a
CLT. Vejam só, a CLT que sistematizava, reunia todas as leis trabalhistas, sistematizava todas as leis trabalhistas criadas até então por Vargas. A CLT, que foi inspirada na Carta de Lavoro, ela foi inspirada na Carta do Trabalho de Mussolini. Mas não esqueçam, nós batemos muito nessa tecla nas aulas presenciais. Getúlio cria essa legislação trabalhista, Getúlio cria essas leis trabalhistas com um objetivo muito claro. Isso, desde os primeiros anos do seu governo, ele cria essa legislação trabalhista com um objetivo muito bem definido, desde os primeiros anos, desde a criação do Ministério do Trabalho, lá no governo provisório. Qual? Controlar o movimento operário. O que Vargas queria era justamente o quê? Evitar a organização de um movimento operário independente e com uma ideologia própria. Sim, senhores, evitar a organização de um movimento operário independente e com uma ideologia própria. Lembrando a vocês o seguinte, para Vargas, para Getúlio, a questão social não era mais um caso de polícia, uma frase que for atribuída lá na República Velha ao Washington Luiz. Para Vargas, a questão social agora era um caso de política. E só uma dica a vocês. Além de atrelar o movimento operário ao Estado, além de controlar este movimento operário, ora, qual a outra crítica que fazemos a essa legislação trabalhista? Qual a outra crítica que fazemos a essa legislação trabalhista criada por Vargas? Lembrem-se, é que essa legislação trabalhista, ela fora criada apenas para beneficiar ao trabalhador urbano. Ela beneficiava apenas ao trabalhador urbano, em uma época que a grande maioria da população brasileira ainda encontrava-se no campo. Beleza. E no campo social, ou no campo econômico? No campo econômico, Getúlio, ele direciona a política do Estado Novo para a industrialização. Ele direcionou a política do Estado Novo para a industrialização. Lembrem-se, senhores, que foi durante o período do Estado Novo que Vargas criou um dos pilares da moderna industrialização brasileira. Sim, foi durante o Estado Novo que Getúlio criou um dos pilares da moderna industrialização brasileira, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. A Companhia Siderúrgica Nacional. A CSN, um dos símbolos do nacionalismo de Vargas. Só lembrando uma coisa a vocês importante. Percebam que Getúlio, ele percebera o seguinte: a necessidade de se criar poderosas empresas estatais que colocam ou colocaram nas mãos do Estado brasileiro setores
estratégicos para o desenvolvimento do Brasil. Sim, Getúlio ele teve essa percepção, Getúlio teve essa sensibilidade de criar, de perceber, naquele momento histórico, a necessidade de se criar empresas estatais que colocaram nas mãos do Estado brasileiro setores fundamentais e estratégicos para o desenvolvimento do Brasil. Eu vou dar alguns exemplos ao longo dos primeiros 15 anos e ao longo do segundo governo de Vargas, de 51 a 54. Por exemplo, para o setor do aço, ele criou a CSN. Para o setor do petróleo, ele criou em 53 a Petrobras. Para o setor da mineração, ele criou a poderosa Companhia Vale do Rio Doce. Sim, colocando nas mãos do Estado brasileiro esses setores tão estratégicos para o desenvolvimento do Brasil. E, senhores, eu tenho uma frase que consegue sintetizar, que consegue resumir o Estado Novo. Mentalizem esta frase. Lembrem-se, o Estado Novo representou o que de mais moderno tínhamos na economia. Ora, naquele momento, o que era o de mais moderno que nós tínhamos na economia? A industrialização. Porém, senhores, o de mais arcaico, o de mais conservador que se pode ter na política. Ora, meus jovens, lembrem-se, o que era o de mais arcaico, o de mais conservador que se pode ter na política, tanto na direita quanto na esquerda? O autoritarismo. Sim, uma ditadura, o autoritarismo. Beleza? Então, vamos, baseado nesse meu mini resumo do Estado Novo, resolver as questões colocadas a nós. Então, vamos lá. A primeira questão é: a chamada questão trabalhista no Brasil foi objetivo de conflitos e debates, regulamentações entre os anos de 1920 e 1946. Identifique uma das dimensões desse processo. Lembrem-se que durante a República Velha, a questão social ela foi tratada como caso de polícia. Essa dica bacana. Então vamos lá. O liberalismo oligárquico atribuiu ao Estado, por meio da reforma de 1924, o papel de mediador entre o operariado e o patronado. Em 1924, República Velha, a questão social era tratada como um caso de polícia. Então, falso. B. A Constituição de 34 garantiu o direito à organização sindical e abriu espaço para a proteção dos direitos aos trabalhadores. Sim, a Constituição de 34, ela regulamentou algumas leis trabalhistas que foram criadas por Vargas durante o governo provisório, de 30 a 34. Verdadeiro, a letra B. O direito de greve e a regulamentação do salário mínimo foram algumas das novidades previstas na consolidação das leis de trabalho, lembrando que a CLT, na verdade, ela sistematiza algumas leis trabalhistas que já tinham sido criadas por Vargas anteriormente. A criação do Sindicato Único contribuiu para a emergência de lideranças combativas ao obrigar todos os trabalhadores a se filiarem a tais associações. Só lembrando que a ideia do Sindicato Único, a ideia do sindicato, de cada categoria possuir apenas o sindicato, era uma jogada de Getúlio para atrelar esse sindicato ao Ministério do Trabalho.
A carteira de trabalho foi um instrumento de controle e dominação que distinguia o trabalhador e esvaziava o poder dos sindicatos? Falso. Então, resposta, letra B, de bola. Certo? Segunda questão, vamos lá. O período mais produtivo da época de ouro da MPB coincide basicamente com o Estado Novo, implantado por Getúlio Vargas. Não. É uma simples coincidência. Em 1937, Vargas criou o Instituto Nacional de Cinema Educativo, o Serviço Nacional de Teatro, o Instituto Nacional do Livro. De outro lado, Vargas também operava com mão de ferro o famigerado Departamento de Imprensa e Propaganda. Durante o Estado Novo, lembrem-se, qual é a função do Departamento de Imprensa e Propaganda? Qual é a função do DIP? Censurar a imprensa e construir no imaginário coletivo a imagem de Vargas como o pai dos pobres. Vamos lá. A postura crítica da música constatava com a simplicidade de outras áreas da cultura. E postura crítica? Não, senhores. Estado Novo, nós temos uma censura. A criação de instituições culturais prejudicava intelectuais e artistas que testificavam sua oposição ao governo? Não. A política econômica do governo privilegiava a industrialização, o que deixava a cultura sem verbas suficientes. Ei, olha o tanto de institutos culturais que o texto está falando que Getúlio cria. D. A produção cultural reforçava o nacionalismo exaltado pelo governo. Perfeito. Que censurava, cerceava a liberdade de expressão. Perfeito. O projeto do governo baseava-se em medidas elitistas, o que limitava as manifestações culturais populares? Não. Lembrem-se que Getúlio, ele percebe desde cedo, sim, a importância das manifestações populares para a nossa identidade nacional. Beleza? Tanto que ele vai disciplinar os desfiles das escolas de samba. Terceira, em 1937, Getúlio deu golpe dentro do seu próprio governo e estabeleceu um regime que ficou conhecido como Estado Novo. Sob essa etapa da história do Brasil republicano, é correto afirmar, vamos lá, A. O governo Vargas adotou as formas de Estado e governos criados pela União Soviética? Falso. Te lembras que com o populismo, o que Getúlio queria? Ele queria justamente evitar que o comunismo ele penetrasse no movimento operário. B. Instituiu a normalidade democrática. Lembrem-se que o Estado Novo é um período de ditadura. A democracia não rima com o Estado Novo. Adotou o modelo legal, a Constituição autoritária da Polônia, marcada pela censura e centralização do poder, típicas de estados autoritários europeus. Sim, basta eu lembrar vocês como a Constituição de 37, ela ficou conhecida, a polaca. Promoveu uma eleição para a Assembleia Nacional Constituinte? Falso. Então, resposta, letra C. Quarta questão. As confabulações dos políticos estão decifrando o caráter do povo brasileiro. Civis e militares giram em torno de pessoas por falta de nitidez de programas. Todos os seus programas são os mesmos. E esses homens estão separados por motivos de interesses pessoais e de grupos. Beleza. Aí vamos lá à questão. O trecho acima faz parte do documento fundador do primeiro partido político brasileiro com implantação nacional e ampla inserção entre setores da classe média urbana, o qual tinha como lema Deus, Pátria e Família. Que partido foi esse? Ora, turma,
o texto e o lema aí está fazendo referência a um partido que surge nos primeiros anos da era Vargas, a Ação Integralista Brasileira. Lembrem-se, liderada por Plínio Salgado, que tinha um discurso autoritário e ultranacionalista, inspirada no fascismo italiano. Então, como é uma questão muito objetiva, resposta que letra? Letra D, Ação Integralista Brasileira. Show. Vamos lá. Quinta questão. Com o advento do Estado Novo, instituído por Getúlio Vargas, em novembro de 1937, a Ação Integralista Brasileira, fundada, o que eu falei há pouco a vocês, por Plínio Salgado, e as organizações criadas pelos cearenses Severino Sombra, a Legião Cearense do Trabalho e a Companhia Legionária, foram fechadas pelo governo ditatorial. Sob essas organizações, é correto dizer que, lembrem-se, aí o aluno ele vai pegar a inspiração dessas organizações, que é o quê? No Ceará, a Ação Integralista Brasileira. Lembrem-se que a Ação Integralista Brasileira, ela tinha uma inspiração fascista, ela era anticomunista, tinha um discurso autoritário e ultranacionalista. Vamos lá. Representavam os interesses dos movimentos operários, ligados à corrente anarquista. Falso. Eram ligadas ao pensamento conservador e anticomunista. Representavam ideias do fascismo e contavam com o apoio de parte do clero da Igreja Católica. Verdadeiro. Estavam a serviço do movimento de internacionalização do comunismo. Lembrem-se, elas são anticomunistas. Defendiam a ideia de que o governo varguista deveria romper com as potências do eixo e apoiar o crescente movimento expansionista do capitalismo norte-americano? Falso. Então, fofos, letra B de Brahma. E a sexta questão, eu gosto muito dela. O bonde de São Januário, vamos lá. Atente ao seguinte trecho da música. O bonde de São Januário, do compositor Wilson Batista. Vamos lá. Quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Beleza. O samba, o bonde de São Januário, escrito em 1940, teve uma versão anterior, na qual o autor versa da seguinte forma. O bonde de São Januário leva mais um sócio otário. Sou eu que não vou trabalhar. Então, senhores, a música anterior, ela foi censurada, porque Getúlio queria enaltecer durante o Estado Novo o trabalho. E aí deram à música uma outra roupagem, deram à música uma outra letra, que agora não enaltecia a malandragem, enaltecia o trabalho, enaltecia a família, um dos pilares do Estado Novo. Então vamos. Esse caso notório de readequação da letra de uma música dos ditames políticos de uma época configura um exemplo da ação dos órgãos de censura e repressão estabelecidas com a emissão do AI-5. E, turma, a questão aí está falando de uma composição de 1940. É aquilo que eu falo a vocês. A noção cronológica ajuda o aluno. E nós sabemos que o AI-5 ele foi decretado em 1968, durante o período da ditadura civil-militar brasileira. Então, falso. Um típico ato de controle social, desenvolvido no período do governo de Jânio Quadros. Falso. Uma explicação da metodologia de classificação indicativa de músicas e outras manifestações artísticas praticadas pelo ministro da Justiça após a promulgação da atual Constituição brasileira? Não, senhores. E a letra D? Uma mostra da atuação do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, criado no Estado Novo
e que atuava censurando as artes e os órgãos de comunicação. Correto, a letra D. Então, senhores, foi um prazer imensurável estar com vocês, colaborando nessa quarentena para que vocês permaneçam em casa. Senhores, como diria o imortal Arnold, hasta la vista, baby. Um beijo a todos e um forte abraço. Tchau, amigos.